Gravação iniciada. Bom dia, boa tarde. Gravação tarde, mas as pessoas que estão aqui no ao vivo. E aí, como eu tinha comentado com é, nosso primeiro GED, galera que tá aqui no ao vivo, né? Vocês concordam aí com a gravação, se vocês autorizam e tal, pra gente poder estar postando no YouTube, vocês poderem rever depois, as pessoas que não conseguiram acompanhar o ao vivo, né? Estarem visualizando a, a gravação, né? Aí assim conseguindo aprender mais. Gente, trouxe aqui algumas coisinhas importantes, que é o primeiro GED e algumas boas, tá bom? Gente nova no grupo, né? Ainda tava finalizando o período de matrícula. Então, é super importante que atentem a isso, tá? Primeira coisa, é o nosso ambiente virtual, né? O nosso AVA. Aqui para vocês o AVA da disciplina, tá bom? O AVA da disciplina, gente, tem um bloco de apresentação, menos um pouco como vai ser a dinâmica. Tem o bloco de avaliação, tá? Tem um bloco, cada disciplina, ou cada disciplina, e cada unidade que tem a pasta bloco nossos slides, tá bom, gente? O que é essa pasta bloco nossos slides? É uma das pastas mais importantes, tá? Porque lá, gente, tá? Todos os materiais, tá bom? Todo o material didático, todos os slides utilizados pela professora estarão nessa pasta nossos slides, tá? Então aqui, ó, tem a unidade 1, foi a unidade que a professora não deu em sala, que não cai em prova, que é a unidade histórica. Nós comentamos aqui no GED e o material está disponibilizado para vocês. É a unidade 3, que é o que a gente vai ver hoje, tá? Que é unidade 4, que foi o que a gente viu no GED passado, que é a parte. E a unidade 2, que a gente vai iniciar hoje também. Previsão é visualizar também a parte 1 hoje, tá? Sei que a ordem é um pouco diferente, né? A gente começa indo para 4, aí depois volta para 3, depois volta para 2, aí depois vai para 5 e aí em seguida, tá? A ordem é um pouco confusa, mas essa ordem é uma ordem que faz sentido, tá bom? Pra gente poder conseguir entender melhor o conteúdo. Porque a unidade tudo que vier, né, depois da unidade 3 e da unidade 4, advém dela, vem lá dos princípios, das fontes. Então, são as unidades fundamentais aí para vocês seguirem o resto da disciplina, tá? Então, por isso que a Aline traz antes. Eu gosto muito dessa sistemática, eu não sei se os professores fazem isso também, mas faz com que você consiga entender melhor, atualizando a parte 4, depois a 3, as outras unidades que a gente vai ver ao longo do semestre. Então lá no AVA, novamente, na pasta, né, bloco complementar aqui nossos slides, tem o material, tá bom? Nessas outras unidades, gente, não vai ter material, os slides, tá? Vão ter. Assim como o nosso Drive, tá bom, gente? O Drive está disponível lá no Linktree, tá lá na nossa biografia, tá na descrição do grupo. Tem o nosso, né? Ali você tem o link do GED, o canal no YouTube, o Drive, o podcast, os grupos do WhatsApp, o meu WhatsApp, o meu Instagram também, dá uma moralzinha lá. E aí aqui o nosso Google Drive, tá, gente? Vai ter alguns arquivos aqui prévios, né, de apresentação. Vou colocar o plano de ensino depois aqui também e tal. E aqui a gente tem as pastas mais importantes. Frequência, vai ficar colocando aqui a presença de vocês, tá? Vou construir uma planilhazinha que conta, né, quantas presenças você tem e tal. Aqui a parte de revisões. Aqui, por exemplo, ó, dentro da parte de revisões tem a pasta da AV2 aqui. Então aqui vai estar tudo que você precisa estudar para AV2. Slides, as questões, que a gente vai disponibilizado para vocês para AV2 vai estar aqui. AV3, AV1, AV também. E aqui os nossos slides, todos os nossos slides
Então está aqui, ó, os slides de conteúdo. Aqui, então, unidade 1, unidade 4. Hoje, ao final, vai ter lá unidade 3 e unidade 2 também, até onde a gente parar. E aí, gente, uma coisa muito importante. A unidade 2, ela é uma unidade enorme, tá? Ela tem 5 partes, mais ou menos, tá? Slide bem grandinho. Eu, Enzo e a professora não vamos disponibilizar para vocês todos os slides de uma vez, tá? Porque muito provavelmente não vai dar tempo de dar toda essa unidade para a prova, então vai cair só algumas partes. E aí, justamente por isso, a gente não solta tudo de uma vez. Vai soltando aos poucos, devagarzinho, na medida que a gente vai dando. Beleza? E aí, como eu comentei com vocês, ó, lembrem sempre, pegou o slide, vai até a última página, ou até essa página, vai estar o número do GED, e aí você vai conseguir visualizar onde nós estamos, até onde foi abordado, então estarem visual também. Novamente, o QR Code aqui, vocês clicarem também, ó, vai abrir lá no nosso GED. Uma gravação, pessoas que assistiram a gravação, me mandem, né, o mapa mental de vocês, eu mando o link para vocês poderem responder, tá? Se alguém me mandou e eu não mandei o link, manda de novo, manda uma mensagem nova. Posso ser esquecido de me mandar, tá bom? E aí, Enzo, assisti o GED do Jesus naquela semana. Vou ter presença? Vai. Assistir o seu, vou ter presença? Vai. A gente vai somar as duas presenças, tá bom? Enzo, não assisti o seu, não assisti o do Jesus. O que é que eu faço? Assiste a gravação que você tem a presença naquele GED, tá? A gente vai estar sempre ali caminhando bem junto, bem próximo, junto com a professora também, pra estar dando o mesmo conteúdo, tá? Às vezes a gente tá um pouquinho atrasado, mas podem ficar tranquilos. Nós vamos ver todo o conteúdo. Não vai faltar nada, tá bom? Pra prova. Se for necessário, a gente faz um GED a mais, a gente faz uma gravação aqui pra poder ajustar e vocês conseguirem visualizar tudo, certo? Então, ok, tranquilo, certo? Deu pra pegar aí? E aí, pessoal, o ponto importante, né? Ponto importante, né, que nós mencionamos na semana passada, no dia passado, tá? Nós teremos atividade para a V2. A V1, gente, não tem de de 0 a 10. Na V2, nós temos sim relação. A prova continua valendo de 0 a 10. Você vai. A gente vai passar um questionáriozinho. Vão ganhar até 2. A pontuação é isto. É apenas uma complementação, caso seja para sua nota, tá? Geralmente a galera coxa no trabalho e a galera que vai bem no trabalho vai bem na. Então, a V1, cara, você pode somente assistir um, sem nenhum problema. Se você quiser assistir só o meu, show, maravilha, fico super honrado. Se você quiser assistir o Sol do Jesus também, show, maravilha, ele vai gostar muito da sua presença. Agora, se você quiser ir por dois, pô, aí você faz a alegria dos monitores. Se você quiser, uma semana eu vou num, uma semana eu vou no outro também, tá perfeito, sem nenhum problema. Como a gente vai estar sempre ali fazendo o tudo, tá sendo muito próximo, não não vai ter nenhum problema, não vai. E aí,
no final, numa semana, às vezes que eu não dou GED, o Jesus também não dá GED, então ele dá GED e eu disponibilizo a gravação para vocês. E a gente vai sempre caminhando bem junto ali para que vocês não sejam prejudicados, né? Que vocês só tem a se beneficiar, só tem a ganhar com isso. Tá bom? Beleza? E aí vamos ter pontuação extra para a V2. Tá? Lembrando que a V3, pelo fato de ser criada, mas não atribui a nossa vai ser na AV2. Tá? Então você prova ali, sente, mas a AV2 ela vem da pontuação. E aí, claro, correto, próximo, né? Com um tempo hábil, enfim, não ser comunicados do link do trabalho, não receber pedidos, vai começar, vai comentar no grupo do WhatsApp, a professora vai falar em sala, enfim, serão amplamente avisados, né, do nosso trabalho para que você realizar as questões, tá? E aí, claro, posteriormente a gente espera o gabarito para prazo para responder o formulário, enfim, ajuda, tira dúvidas e tudo mais. Obviamente a gente não consegue tirar as dúvidas durante o trabalho, né? Porque aí, enfim, a gente estaria, né, ajudando a responder aquela questão direta. Cuidado também, tem uma galera que é gaiata aqui, chegando ali pelas beiradas, mas a gente tá ligado. Questões de trabalho a gente pode estar tirando antes, né, durante ali da execução do trabalho. Quando passar o questionário, é onde a gente traz essas questões do GED, tá bom? Então hoje, pessoal, a gente vai ver, né, os princípios do direito do trabalho, tá? Os princípios, eles, assim como, né, os outros direitos, ramos do direito, eles, a maioria deles, que vão inspirar as regras, que vão orientar, que vão nortear ali, tá bom? E aí, os princípios geralmente são a base, né? Formam as regras, tá bom? A gente vai observar aqui alguns princípios que regem o direito do trabalho, e aí muitos princípios desses, né, são próprios do trabalho, tá bom? Já coloquei ali para vocês a pergunta, né, do artigo 620 da CLT, né? O artigo 620, ele vai lá dizer que o acordo coletivo sempre vai prevalecer sobre o contrato coletivo. E aí, já trouxe isso, né, no GED passado, nos últimos slides lá do GED passado, mas é importante a gente saltar aqui, justamente quando a gente vai falar sobre princípios. Por quê? Um dos princípios mais importantes, vamos dizer, para o direito do trabalho, são os princípios da proteção. Dentro dos princípios da proteção, a gente tem o princípio da norma mais favorável, da condição mais benéfica, do indúbio pró-operário. Tá? Dentro dos princípios da proteção, e principalmente, né, da norma mais favorável, a gente viu, né, lá no GED passado que no conflito entre fontes, né, no conflito entre o contrato coletivo de trabalho, entre o contrato individual de trabalho, qual teoria a gente ia aplicar e tal, e aí em tese, né, era para ser aplicado a norma mais favorável, né, ao trabalhador, justamente porque o direito do trabalho ele vem para poder equilibrar essa relação de desigualdade, né, que existe entre o empregador e o empregado. Então, quando a gente fala do artigo 620, né, ele diz que o acordo coletivo vai prevalecer sempre em cima do contrato coletivo, ainda que pejos, né, contenham prejuízo. Então, isso, né, vai justamente bem de frente ali para o princípio, né, da norma mais favorável. E aí, esse texto, esse artigo ainda não foi dada a sua inconstitucionalidade, ok? Então, a princípio, segue valendo ali, mas os juízes, né, do trabalho
estão fazendo justamente o controle ali de constitucionalidade que é permitido para eles, para que eles têm, né, essa inconstitucionalidade ali naquele caso concreto. Vou explicar, quis explicar a diferença do acordo pro contrato ou explicar a diferença dos princípios. Falou isso. Eu não sei. Do acordo com contrato, boa. Vocês vão aprender lá em trabalho 2, mas basicamente o contrato coletivo, tá? Ele é feito entre o empregador e o sindicato, tá? Já o, o, o contrato coletivo ele é feito entre os sindicatos, o sindicato dos empregadores e o sindicato dos trabalhadores. É um negócio mais amplo, vamos dizer assim, tá? E aí meio que o 620 diz que o acordo, né, por ele ser feito ali do particular, né, do trabalhador com o sindicato empregadores, ele é mais próximo, ele é mais perto ali daquela relação. Então, meio que diz que como, né, o acordo é um pouco mais participativo, vamos dizer assim, da parte interessada, ele vai acabar prevalecendo em cima do contrato coletivo, que é algo geral, entre os sindicatos negociam e aí vale para toda aquela classe, vamos dizer assim. E aí o 620 diz que o acordo coletivo vai prevalecer o contrato, tá? Eu achei um grande, né, afronta justamente a esse princípio aí da norma mais favorável, né? Não é à toa aí que a maioria aí dos fazem justamente esse controle para decretar, né, ali naquele caso concreto que eles essa inconstitucionalidade. Tinha levantado a mão. Levantei. Então, no caso, o contrato coletivo ele seria mais benéfico para o trabalhador, Em não é tese, isso? Em tese, em pelo tese, menos, né? em tese pode ser que o contrato coletivo seja mais benéfico. Mas o que o 620 diz é que o contrato coletivo, ainda que em pejos, ainda que em prejuízo ao trabalhador, ele vai prevalecer. E é justamente esse questionamento. Tá? Porque, por exemplo, vamos supor que o contrato coletivo no seu contrato coletivo diz que você recebe, sei lá, 70% do adicional de hora extra. Tá? A Constituição diz que o mínimo é 50% e o seu sindicato conseguiu, junto ao sindicato dos empregadores, 70%. Porém, você é o bichão ali, você foi pra cima e você conseguiu pra você, certo? Você, com um acordo coletivo, pra você, 95% de adicional valor da sua hora. Em tese, né, a gente consegue visualizar aí claramente que o acordo coletivo é maior, né, o valor ele é melhor que o contrato coletivo, ok? Tranquilo, sem nenhum problema. Mas vamos supor que você negociou e você negociou abaixo, certo? Você diminuiu, sei lá, para 55%. O 620 diz que, por mais no acordo coletivo esteja 55%, lá no contrato coletivo esteja maior, o que vai prevalecer é o acordo coletivo. Entendeu? Em tese, pode ser que que o acordo coletivo seja melhor. Se ele for melhor, maravilha, incrível. Porém, o que o 620 traz é que, independente de como seja, independente se é melhor, se é pior, e principalmente se é prejudicial, não importa, o acordo vai prevalecer. Perfeito? Entendi, Enzo, obrigada. Por nada. E aí isso vai justamente batendo, né, de frente ali aos princípios da proteção, principalmente ao princípio da norma mais favorável. Nos próximos slides a gente vai ver todo, tá, gente? A gente tem, dentro do princípio da proteção da norma mais favorável, o princípio da condição mais benéfica pro operário.
Gente, e aí eu já digo logo para vocês, tá? Tem questões, às vezes, que mudam, né, esses nomes dos princípios, né? A Aline, né, sempre brinca chamando, né, do indúbio pro operário, do indúbio pro misera, né? E aí, obviamente, se atentem a numa prova, por exemplo, vocês não vão marcar a opção indúbio pro misera, tá, gente? É pro operário, ok? Brinca ali no dia a dia para dar algo didático para vocês, tá? Mas não marquem do pro miséria, tá, gente? Cuidado. E às vezes tem prova e tal, e aí, enfim. A gente tem o princípio da indisponibilidade de direitos, tá? O princípio da continuidade da relação de emprego e o princípio da primazia da realidade. Então, são esses aí os princípios, né, que regem o, o trabalho. Ali, os princípios da proteção, gente, eles justamente vêm, né, para proteger, para equilibrar essas relações. Por quê? O contrato de trabalho, gente, ele, na maioria das vezes, assim, 99,9999 casos, ele é um contrato de adesão. Ou seja, você aceita o contrato naquelas condições que estão ali. Você não tem um poder de negociar, é, ajustar alguma coisa. Você aceita da maneira que está ali, tá? Então, os princípios da proteção, justamente, eles vêm para equilibrar essas relações, justamente para poder tentar dar uma equilibrada, tá? E aí, a que a gente colocou aqui, né, tem no slide, né? Os da proteção, eles visam justamente proteger essas relações individuais, tá bom? Essas relações coletivas, né? Entre sindicato negociando com sindicato, por exemplo, não aplicamos esses princípios da proteção. Por quê? Os sindicatos, né? As pessoas que estão lá representando, elas têm uma série de direitos, né? Que elas conquistaram, né? Estando ali no sindicato, né? Sendo sindical, justamente traz essa igualdade já das relações. Tá? Então, quando a gente está falando desses princípios da proteção, está falando de uma relação individual. Entre ali, por exemplo, a mais clássica é no contrato individual de trabalho, quando você vai aceita lá aquela proposta, né? Você faz a entrevista de emprego ali e tem lá, o salário é tanto, a jornada é tanto, você vai receber por horas extras, tal, 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 tal. Pronto. O que a gente está se referindo é principalmente essas relações que geram, né, esses contratos que a gente consegue visualizar claramente, né, que é um contrato adesão. A galera lá gosta do direito civil, né? Contrato de adesão, exatamente. Ele que não tem uma negociação, né, que apenas aceite, tá bom? E aí, pessoal, a reforma trabalhista, ela criou a figura do empregado hipersufficiente, tá? E aí, essa figura do empregado, gente, até coloquei aqui, ó, seria aquele que nos contratos individuais de emprego tem uma remuneração superior a 2 vezes o máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, tornando-o suscetível à arbitragem. Gente, o benefício máximo regime geral da Previdência Social é um pouco mais de 7 mil reais, tá? Então vamos arredondar ali para a pessoa que ganha 15 mil reais, tá? E aí a reforma trabalhista, né, disse que esse empregado, né, seria hipersuficiente, ele não necessitaria, né, dessas proteções e tudo mais. Só que o que a gente observa primeiro,
recebem valor e tal, enfim. E, principalmente, né, por mais que essas pessoas às vezes recebam esse valor e tal, elas necessitam ainda esses da proteção. Necessitam essa correção natural que do trabalho vem para fazer. Então, essa figura aí do empregado empregado super-herói ali, tem o peito de aço e consegue, por ter um salário maior, vamos dizer assim, não ser suscetível a isso, mas o que a gente vê na prática é que não é isso, e que essa é mais uma figura realmente criada pela reforma trabalhista. Enfim, tem tanta aplicação assim, fazer essa atualização, tá? E aí o primeiro princípio é ali dentro da proteção mais importante que a gente já fala ali lá desde a primeira aula é o princípio da norma mais favorável, gente. E aí justamente eu vou gerar esse equilíbrio dentro, né, das metodologias que a gente aprendeu no aula passado, né, da acumulação, conglobamento ou do conglobamento mitigado. Lembrando que dentro do nosso ordenamento jurídico, né, basicamente o que é utilizado é o conglobamento puro, né, onde eu observo apenas um, né, por exemplo, vou observar, vai ser mais benéfico, vai ser apenas o contrato individual ou conglobamento mitigado, né? Eu vou conseguir dar uma certa fracionada ali em relação ao assunto, né? Das, das fontes, né? Que vão estar naquele caso concreto. Mas o princípio da norma mais favorável visa justamente essa aplicação da norma mais benéfica dentro, né, daquele caso concreto. Qual seria a norma mais benéfica ao trabalhador? Tá? E ele, gente, justamente está lá no artigo 7º da Constituição. Tá? Hoje já vamos iniciar o artigo 7º. Tá no artigo. Dá um aumento. São direitos dos trabalhadores humanos e tais, além de outros que visem a melhoria a sua também da norma mais favorável também para buscar essa melhoria. Qual seria naquele caso concreto a norma mais favorável? Qual seria aquela que beneficiaria mais o trabalhador? Justamente equilibrar a, a relação. Tá? A gente tem, né, o princípio da condição mais benéfica, tá? E aí, gente, principalmente ali essa questão da inalterabilidade contratual. Você diz da norma exatamente, esse da norma mais favorável é justamente aquilo dos 620 e tal que a gente vem comentando, tá? Tá. Porque justamente o 620, né, com o princípio da norma mais favorável e tal, aí pode ser dada em da condição mais benéfica, gente, ele vai falar ali principalmente da inalterabilidade contratual em pé. E não pode haver essa alteração contratual para prejudicar. Então, por exemplo, aí vou dar um exemplo para vocês, mas vocês têm que ter cuidado. Geralmente, as questões de elas não dão um caso com, tá? E aí você vai, a partir daquele caso concreto, dizer qual o princípio é aplicado, qual o princípio está sendo violado, enfim, qual é o princípio que está em jogo. Sempre, geralmente, eu observo que quando
não vou lembrar o sempre, tá? Mas geralmente, quando a gente está falando de condição mais benéfica, a gente está sempre falando ali, por exemplo, o empregado foi contratado, e aí o regimento interno da empresa dizia que os funcionários iam 60 dias de férias, por exemplo. Tá? E aí, depois de 2 anos, o empregador resolve alterar o regimento interno da empresa, bota para férias apenas 30 dias, por exemplo. Trabalhador, plano de tal, que entrou naquela época e tal, vai ter agora apenas férias, blá 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 blá. Qual o princípio tá sendo violado nesse caso concreto? Justamente o tipo da condição mais benéfica, porque ele visa justamente essa proteção, essa preservação do contrato, tá, gente? É bem comum realmente quando falar nessa parte de algo relacionado a regimento interno da empresa, era de um jeito, mudou para outro e tal, prejuízo, vamos dizer, muito provavelmente vai ser o da condição mais benéfica. Pode ser que naquele caso concreto seja outro, dá pra gente aferir, mas muito provavelmente vai ser da condição mais benéfica. A gente tá na CLT, o artigo 468, atualizar, carrega. Ó, nos contratos de trabalho, só é lista a alteração das respectivas condições mútuo, ainda assim, desde que não resulte direta ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia. Então, diz que é possível a alteração nos contratos, porém, ela tem que ser feita por mútuo consentimento, ou seja, todas as partes concordarem com aquilo. E não resultando, direta ou indiretamente, prejuízo ao empregado. Podendo, né, aquela cláusula, se por contra, né, se gerar um prejuízo, ser ter a sua. A gente tem também uma que fala sobre tem um TST. As cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão aos trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Por exemplo, hoje, tá? Na data de hoje, 4 de 2000, a Bruna, contratada pela empresa da Letícia, ela foi contratada pela empresa 4 do. E aí, lá no regimento, a Letícia colocou se as metas anuais forem batidas nos 6 primeiros meses do ano, todos os funcionários irão ganhar o último iPhone lançado. Pá. E aí a Bruna foi lá. Vamos supor que a gente tá nos 6 primeiros meses do ano, tá? Tá no 8. A data foi errada.
Mas ok. Vamos supor que a Bruna foi lá e pá, bateu as metas, ajudou a bater as metas mais no bateu, ganhou, todo mundo ganhou seu iPhone. No segundo ano, virou o ano, mesma coisa. Bruna junto com a galera foi lá e pá, bateu a meta novamente. E a Letícia teve 9. Quando foi pro terceiro ano, a Letícia falou: não vou mais conseguir ficar dando iPhone pra muito. Não tá dando certo isso não, vamos retirar, tá? Retirou lá a cláusula que falava que caso as metas sejam batidas no ano, todos os funcionários iriam ter iPhone último. E aí a pergunta é: essa alteração vai atingir a Bruna? Sim ou não? Me responde. Não, exatamente. Essa alteração não atinge a Bruna, somente os novos, somente as pessoas que foram tratadas após aquela alteração, após aquela revogação. Então, a Letícia e todo mundo que tinha sido contratado antes dela, se bater as metas nos 6 primeiros meses, continuará ganhando seu iPhone. Então, quem fizer um regimento desse aí, por favor, me convide para ser um colaborador disso. Eu adorar esse benefício. É, pode-se dizer que é um direito adquirido. É. Cara, tá doido, mano. Ué lá. Quero nem saber o que, é que eu vou fazer. Rapaz, eu tenho essa possibilidade aí. E mais um princípio ali tá dentro dos princípios da proteção é o indúbio pró-operário, gente. Indúbio pró-operário. E justamente vai falar que quando nós formos, né, é, utilizar a teoria da acumulação, do conglomeramento puro ou mitigado, quando nós formos verificar qual é a norma mais benéfica e tal, enfim, a gente vai fazer uma interpretação a favor do empregado, tá? Porque, como diz lá no artigo 7º da Constituição, é, são direitos, né, dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria. Então, se é para avisar a sua melhoria, eu preciso fazer uma interpretação daquela norma, daquele a favor do empregado. Então, dentro lá do princípio da proteção, tá? O imperário, justamente, nós fazemos a favor do. Entenderam ali o princípio da proteção, galera? Ficaram? Maravilha. A gente vai agora para o princípio da irrenunciabilidade ou indisponibilidade dos direitos trabalhistas. O que é esse princípio? É bem tranquilo, tá? Ele diz que não se admite que os empregados renunciem seu direito. Ele abra mão dos direitos já adquiridos. Então, por exemplo, a Bruna, no caso que a gente falou, ela não pode, não quero mais receber o meu iPhone. Vou assinar aqui, receber mais meu iPhone. Eu vou abrir mão do meu direito de receber o iPhone. Ela não pode renunciar esse direito. Ela não pode se não pode abrir mão, por exemplo, férias, né? Abrir mão de gratificação, né? Por exemplo, vou abrir mão aqui
Uma pessoa lá no grupo da noite, né? Até que tinha comentado, que tinha 60 dias de férias e tal, blá blá blá. Quero abrir mão de 30 dias de férias. Não vou, não quero ter férias, resolvi não ter férias, vou continuar trabalhando e é isso aí. Abro mão de 30 dias de férias. Não, você abrir mão trabalhista. Renunciar, tá bom? Você já tem aquele direito assegurado, é seu. E aí, caso você não receba aquele dinheiro, aí você pode, né, buscar, ou o seu empregador vai ser penalizado por aqui, vai visualizar mais pra frente. Relacionado a férias, né? Caso não tire férias no período correto e tal, o empregador tem algumas penalizações. Tá? O princípio da irrenunciabilidade diz justamente que você pode abrir mão da segurança. Questãozinha clássica sobre o princípio da indisponibilidade ou irrenunciabilidade dos trabalhistas. Eu falei, abrir mão das suas férias e blá 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 blá. Bem clássico essas questões de princípio da irrenunciabilidade. Porém, obviamente, observado o caso com princípio da continuidade da relação de emprego. Da continuidade da relação de emprego precisa preservar aquele contrato de trabalho. O contrato de trabalho, gente, ele normalmente, na maioria das vezes, é um contrato por prazo determinado. Ou seja, é contratada, não tem um prazo para você trabalhar, para finalizar aquele contrato. Enzo, existem contratos que são pro prazo determinado. Vai estudar mais a frente, nas próximas unidades, o contrato por prazo determinado. Mas a maioria dos contratos e a presunção é que o contrato é por prazo indeterminado. São alguns casos que tem sim contratos determinados. Para a súmula também. Assim, ó. O ônus de provar término do contrato de trabalho quando negados a prestação e o despendimento é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação constitui previsão favorável ao empregado. Então, é presumível, né, que tenha-se a continuidade da relação de se aquele contrato tiver terminado ou algo assim, e, por exemplo, for para uma, né, judicial e tal, é ônus do empregador provar aquele encerramento do contrato de trabalho. Justamente porque presume que o contrato de trabalho justamente tem o princípio da relação da continuidade da relação. Tá? Justamente preservar. Tranquilo? Esses dois princípios deu para pegar. Mas vamos agora para o nosso último. Depois que a gente vê simplesmente vai para unidade do. Esse princípio é o princípio da primazia da realidade. Da primazia da realidade. Nada mais é do que, naquele caso concreto, a realidade dos fatos vai predominar sobre as provas documentadas. Tá? Então,
realidade, naquele caso concreto, vai prevalecer sobre fatos documentados. Está lá no artigo ONU. Serão nulos de pleno direito atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir, fraudar a aplicação de preceitos na presente. Então, o princípio da primazia realidade, ele diz basicamente, num caso concreto, o seguinte. E esse caso, gente, ele é muito utilizado. Tá lá, numa audiência, caso concreto, e o trabalhador tá pleiteando horas extras, tá? E aí, na oitiva das testemunhas, tá, por exemplo, um outro trabalhador da empresa diz que vamos utilizar agora outra pessoa, a Sara. A Sara tá lá depondo, e aí o juiz tá fazendo. E aí ele vai perguntar, Sara, Michel, ele chegava no horário? Aí a Sara vai responder, não, Michel sempre chegava no horário, né? Sempre chegava no horário bonito, batia o sino. E aí o juiz vai perguntar novamente, Sara, mas o horário de saída? E, né, a gente tem no autos o, o ponto do Michel, né? Ele saía nesse horário, realmente? Como era que funcionava? Aí a Sara vai falar, não, doutor, porque o Michel sempre batia o ponto dele no horário de saída, mas aí ele voltava, certo? Pro computador dele, e aí ele continuava trabalhando. E aí às vezes eu ia embora, né, porque eu tinha uma carga horária maior que a do Michel, eu ia embora, ele ainda continuava lá trabalhando, ainda ficava lá no trabalho, diversas. Então, por exemplo, esse caso é um clássico caso que a gente vai estar aplicando o princípio da primazia da realidade. Em que eu tenho um documento, o ponto eletrônico, Michel, que vai me dizer a hora que ele entrou e a hora que saiu. Porém, eu tenho uma testemunha ali dizendo que ele, na verdade, batia o ponto e aí retornava para a mesa, para a estação de trabalho dele. Obviamente, não é uma testemunha que vai conseguir fazer com que o Michel ganhe horas extras. Pode até ser, mas no caso, na vida real, geralmente é preciso de algo mais, outra testemunha, enfim. Mas o princípio da realidade diz que os fatos, a realidade dos fatos, vão prevalecer sobre as provas documentadas. E o exemplo, gente, desse princípio é exatamente esse que eu dei para vocês. Uma audiência ou na sentença, o se isso e aquilo, muito provavelmente é princípio da realidade. Não posso cravar, né, para vocês que é princípio da primazia da realidade, porque pode ser outro. Porém, se falar na sentença, na audiência, isso e aquilo, você vê, obviamente, que a realidade dos fatos está predominando ali sobre as provas documentais, sobre o que está documentado, a primazia da realidade. Bom, foi inclusive questão da minha prova da monitoria, questão lá que falava sobre, né, o princípio da primazia da realidade, e o caso era justamente esse. Né? Só que, na verdade, ao invés de ser uma audiência, era na sentença. Falava na sentença, tal, tal, tal. E a resposta da questão é realmente da primazia. Bem. Ok, perfeito. Pegaram aí os princípios. Então, gente, com isso a gente encerra os princípios.
E nós vamos para a unidade 2. Unidade 2. A gente vai dar direitos sociais da comunidade 2. É unidade grande. Unidade. É. Mas, calmos. Devagarzinho. Vai estudar todo atualizado. Ela perfeitamente. E aí a minha dica de ouro para você. A unidade 2, ela é uma das unidades mais importantes do semestre. Porque a unidade 2, ela é basicamente uma introdução de todas as outras unidades. Tá? Quando eu passar aqui, direito do trabalho e a garantia do emprego, direitos relativos ao salário do trabalhador, direitos relativos ao repouso do trabalhador, a proteção, todas as outras unidades, a gente vai estar falando disso. Tá? Nas outras unidades, a gente vai estar falando de salário, remuneração. Na unidade 2, a gente aprende coisas iniciais, salário, sobre remuneração. Mas na unidade que vai falar sobre dá uma aprofundada. Então, na unidade 2, ela é uma unidade introdutória, basicamente quase todos os conteúdos que a gente vai visualizar nas próximas unidades. Então é super importante. Tenham uma atenção na unidade 2 um pouco mais afim. Então, a unidade 2, né, ela vai tratar dos direitos sociais na Constituição. E aí justamente vai trazer, né, essas normas constitucionais que possibilitam essa melhor condição, né, aos trabalhadores, né, justamente para realizar esse equilíbrio, né, na relação trabalhista. E aí justamente promover o aumento do bem-estar social, econômico, qualidade de vida, né, principalmente daqueles mais desfavorecidos, né, principalmente trabalhadores. Tá? Os direitos sociais estão lá do artigo 7º ao artigo 11. A gente vai estudar aí os artigos, preciso, né? Vai destrinchar principalmente o artigo 7º. Né? Tá? E aí dentro, né, dos direitos sociais na Constituição, a gente consegue visualizar a jornada semanal de 44 horas, direito à greve e à liberdade sindical, licença maternidade, licença paternidade, abono, né, a indenização do FGTS, né, na demissão. Então, a gente vai visualizar todos esses, vai destrinchar ali o nosso artigo 7º, tá? Então aqui, ó, para vocês, eu trouxe uma divisãozinha do artigo 7º, tá, gente? E aí, tá lá, ó, artigo 7º, direito ao trabalho e à garantia do emprego. Vamos. Direitos relativos ao salário do trabalhador. Bom, eu sempre dou a indicação, inciso que a gente está vendo do inciso do tema, né, que a gente tá visualizando. Então, por exemplo, agora em negrito, né, ó, a gente vai falar do direito ao trabalho e a garantia do emprego, tá? Então, lá dentro do direito do trabalho e a garantia do emprego, tá? O inciso 1 vai antes falar, vamos ler. Então, direitos dos trabalhadores, urbanos e rurais, além de outros que a melhoria da sua condição social. Um, relação de proteger contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar que preverá indenização compensatória, outros direitos, tá? Normalmente. Então, lá no inciso 1 do artigo 7º,
vai falar sobre a garantia. Porém, gente, é necessário ressaltar que a garantia é absoluta. Tá? Garantia é justamente de proteger, de preservar, de conservar a relação, né, de emprego. Essas arbitrárias e as despedidas arbitrárias, né? Nada mais é do que uma despedida, né, que não se funda em motivo disciplinar, técnico ou fim. A gente tem outros tipos de, né? A despedida por justa causa, né, por exemplo, que é uma que há uma falta de disciplinar, a gente vai estudar a despedida por causa. Tem a despedida sem justa causa, né, quando é um rompimento, né, do contrato de trabalho por parte do empregador, porém não é falta grave, né? A falta grave ela vem lá na despedida por justa causa, vai estudar despedidas, e é justamente nesse inciso precisa proteger para que o empregador não esteja lá no trabalho e ao final do seu expediente, quando vai dar tchau pro seu patrão, o patrão fala aí, aqui, você tá dispensado, tchau, vá-se embora, nunca mais. Não. Ele visa justamente fazer essa proteção. Então, por exemplo, caso, né, o empregador, né, ele pode já receber ação, ele tem direito a receber aviso prévio, vai, isso, vai visualizar, vai aprovar. Ele tem direito de ser avisado, pago, se receber salários, ainda tiver direito, férias, tá? Então, justamente para proteger essa garantia. A gente pula pro 3. Daqui a pouco a gente volta no 2. Por quê? A gente já tá falando de indenização e tal. E a indenização é com base ali no valor do FGTS. Tá bom? FGTS, vamos. Ó. Fundo de Garantia do Tempo de que está lá na conta FGTS, que nada mais é que um recolhimento mensal. Tá bom? Então, o seu empregador mensalmente, né, faz um depósito bancário, Caixa Econômica, tá? Do seu FGTS, o seu Fundo de Garantia de Tempo. Você poderá sacar aquele valor, certo? Nas situações que são tipificadas pela lei. Lá no ordenamento vai ter tipificações, as hipóteses que vai poder sacar. Não vamos aprender situações agora. Tá? A gente vai. Vocês vão estar lá em trabalho 2. Seja o monitor trabalho 2. Falar sobre isso também. Tá? Mas FGTS é um digital. Está lá na Constituição. Inicialmente, o empregador faz um depósito lá na área da Caixa. Caso, né, você esteja adequado naquela situação que a lei sacar, você saque, né? Por exemplo, saque de FGTS em algumas, tá? Essas duas ah, casos. Comprar casa. Você tem ali o seu sonho de ter a casa própria. Você tem seu FGTS, a depender do caso, é claro. É possível você sacar esse valor para você adquirir casa própria. As situações dadas, tá? E vai ser objeto da gente. Vale um, tá? É também direito, né, do empregado, né, emprego que está lá no inciso do artigo 7º. Seguro desemprego, caso de desemprego, gente. O seguro-desemprego, ele vai ter natureza precária, tá?
E aí, para você poder estar recebendo, né, o seu seguro-desemprego, você tem que ser estado sem causa. Tá? Ou seja, você sabe, falta tá lá tipificada na CLT. Não pode ter como essa grave. Você tem que estar desempregado. E o segundo desemprego é justamente uma proteção, certo? Uma ajuda para caso você esteja desempregado involuntariamente. Porque a dispensa de causa, você não cometeu nada, né, para ser dispensado, seu empregador que pera, pessoal, tomou esse ato, né, tá? Então, você involuntariamente, aí justamente é para conseguir cumprir, né, o valor que é, receber, enfim. Obviamente o valor do seguro não é um valor que, vou receber o seguro-desemprego, vai ser igual o meu salário e tal, não. Como eu falei, né, natureza diária, você tem que estar contribuindo, né, do INSS e tal, enfim, uma série de coisas. A gente tá, né? Falei, unidade 2 é a unidade de introdução. Posteriormente, nós vamos 90% desse a gente tá aqui na unidade 2, mais aprofundado nas outras. Os outros 10% vê em direito do trabalho 2. Tá? Por exemplo, algo que a Bruna comentou aqui do GED, né? Trato, né? Essa parte coletiva do direito do trabalho, atualiza aí, tá? No direito do trabalho 2. E aí, a gente o aviso, o aviso, o aviso prévio, ele é uma comunicação da rescisão contratual, da trabalho, certo? Essa comunicação, gente, ela pode ocorrer tanto por parte do empregador, que é algo mais comum. Então, você chega pro empregado que você vai demitir, você dá o aviso para ele, ó, daqui a tanto será demitido, não. E é isso. Ou ela também pode ser dada por parte do empregado. O empregado chega no seu empregador e fala, olha, daqui a tanto mais trabalhar aqui, tá saindo. Então, o aviso prévio nada mais é que uma comunicação do contrato de trabalho, da rescisão do contrato de trabalho. E ela pode ser feita pelo empregado, pelo empregador, por ambas. Tá bom? O aviso prévio, gente, só é válido para os contratos por prazo indeterminado. Por quê? Se eu fui contratado por prazo determinado e eu sei que eu vou trabalhar por 60 dias ali, não tem porquê eu comunicar que vou rescindir aquele contrato, se já se tem uma data de rescisão contratual. Então tomem muito cuidado, que às vezes tem essa pegadinha. Tá sendo dado um exemplo lá e tal, de um contrato por prazo determinado, que aí fala sobre o aviso, sendo que na verdade o aviso prévio ele só é aplicado a contratos de prazo indeterminado. Prazos indeterminados. Beleza? Prazos indeterminados, porque justamente, como a gente falou lá, né? Porque contratos, né, eles têm a previsão de o prazo indeterminado. Se é por prazo indeterminado, comunicar, informar a data que eu vou estar saindo. Tá? Prazo determinado, essa data
já estaria lá no contrato. O aviso prévio também, ele não é aplicado, tá, a rescisões por justa causa. Então vamos supor que você está lá na sua empresa, você pega uma pessoa que está desviando dinheiro da sua empresa. Você dá a dispensá-la por justa causa, por ela ter cometido essa falta grave. E aí, você não vai ter que esperar 30 dias, porque o mínimo aviso. Tá? Eu vou ter que esperar 30 dias para poder demitir essa pessoa. Não, essa pessoa vai ficar, muito provavelmente, desviando dinheiro ali por mais esse tempo. Então, nas hipóteses, decisão por justiça, não há aviso. Não há aviso nas hipóteses de decisão por justa causa. Por motivo óbvio. A pessoa cometeu uma falta grave, ela tem que pegar o beco imediatamente. Ela tem que ser dispensada, né? Não voltar mais. Ok? O aviso prévio, como eu já tinha comentado aqui, ele tem prazo, né? 30 dias. E um prazo máximo de 90. Eu vi que a professora já colocou na unidade a tabelinha que é extra importante. Tá bom? Que né? E aí, vou mostrar pra você rapidinho. E aí, cai bastante aviso relacionados à direito. 4, 8, digo, 4. O aviso prévio. Não havendo prazo estipulado, ou seja, contratos por prazo, a parte que tem justo quiser rescindir o contrato, deverá avisar a outra da sua resolução com antecedência, no mínimo de 30 dias aos que receber. Ou que tem mais de. Ah, então, o aviso certo. 30. Aviso prévio proporcional ao tempo sendo. E aí, ó, pois a feita em se tratando o aviso prévio, inclusive, ele pode ser indenizado, tá? Não quero mais a cara da Bruna. Pô, vou rescindir meu contrato com a Bruna, né? Não aguento mais ver a cara da Bruna, não mais ver a minha empresa. Vou dar um aviso prévio a ela, vou falar, Bruna, tá aqui o seu aviso prévio. Daqui a, sei lá, 40 dias vai ser dispensada e toma aqui, né, o valor referente a esse período. Não quero mais. Tem também, gente, a lei, tá? Essa lei é importante, tá? Da grife 12.506 de 2000, tá? 12.006 2011. Ó, lei rápida, prática.
O segundo artigo é dizendo que a lei entra em vigor na data da sua publicação. Mas, ó, o aviso prévio trata, capítulo tal, da CLT, tal, será concedido na proporção de 30 dias aos empregados que contêm até um ano de serviço na mesma. Aí, parágrafo único. Ao aviso prévio previsto, serão acrescidos 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 dias, fazendo um total de 90. Agora um pouco mais. O que diz isso aqui? Diz que o aviso prévio. Então aqui, o aviso é de no mínimo 30 dias. E o aviso prévio é de no máximo 90. As pessoas que trabalharem até um ano, certo? Na empresa, terão 30 dias, que é o mínimo. Então, até 30 dias. Passou um ano, então, após, será acrescido 3 dias por ano. É isso, esses dois artigos. Então, o aviso prévio é de, no mínimo, 30 dias, no máximo, 90 dias. Se a pessoa trabalhou naquela empresa até um ano, ela terá 30 dias. Se passou um ano, a gente vai contar 3 dias a cada ano. Beleza? Deu para pegar? Então, vamos fazer cálculos aqui agora. Vamos supor que a pessoa entrou na empresa em, tá, 10, 5, 2004. 10. E a pessoa saiu da empresa, tá bom? Vamos botar igualzinho, né? Pra ficar bonito. 10 dos 2000. Então, a pessoa trabalhou. Próximo exemplo a gente vai fazer com datas diferentes, tá? Só botei igualzinho aí pra ficar bonito. Então essa pessoa trabalhou quantos trabalhou? 10 ou 5 a 10 ou 5. Pode usar a calculadora. Vamos lá. 2005, 6, 7, 10, 12, 13, 14. Paramos no 14. 15, 16, 17, 19, 20, 22. Era muito bem. Eu trabalhou 19. Trabalhou aí. Como é o nosso cálculo? Então, o nosso cálculo é de no mínimo 30 dias. Certo? Mais a quantidade de anos que ela trabalhou. 9. Vezes 3.
Não é um, não é 3 dias por ano. Então seria 30 dias, que é o mínimo, mais 19 anos, vezes 3, que vai dar igual a mais. Quanto é 19 vezes 57? Mais 30 mais 57, que vai dar igual a um total de 87. Deu para pegar? Pegaram? Essa pessoa pode ter 87 dias de aviso prévio? Sim ou não? Ou não? Sim, pode. Beleza. Então, vamos para outro. Ela, vamos supor que ela começou no dia 1º, 10, 900, e foi até dia 9, 3, 2000. Estamos avançados no. E aí? Primeiro ponto é saber quantos anos essa pessoa trabalhou. Quantos anos essa pessoa trabalhou, gente? Nos dedos, conta nos dedos. Não tem medo, não. 26. Valeu 20. Tá? Quanto tá, ó? 99. 2000. Certo? 2, 3, 2, 4, 2, 2009, 10, 14, 16, 17, 2018. Já foi 20 anos ainda. 2019, 2003, 2020. 26 anos. Porém, observem, é 3 dias por ano de serviço prestado. Ela completou o ano 2024. Ela foi contratada no dia 1 de 10 de 1998. Ela completou o ano de 2024, o 1 de 10 de 2024? Sim ou não? Digam aí. Não. Se ela não completou, esse ano de 2024 a gente não vai contar. Então vão ficar 25 anos. Feito? Trouxe esse exemplo justamente quando é bonitinho, quando é o ano fechadinho, a gente conta ali, ó, tá tudo certo. Mas quando bota diferente, acaba se perdendo. Então, se atentem a isso, tá? Tem que completar o ano. E completou o ano, eu acrescento na conta. Se não completar o ano, eu não acrescento na conta. Por isso que são 25 anos. Exatamente. Casca de banana. E assim, nas provas, no concurso da vida, né? Não vai ter um número redondinho, bonitinho para você, não. Quer saber se você tá ligado e se você consegue fazer essa diferenciação. Viu? Então, 25 anos ela trabalhou. Vamos fazer as contas agora, né? 30 dias, que é o mínimo, mais os 25 anos que ela trabalhou, vezes 3. Tá? Vai dar 30, né? Mais 25 vezes 3, 75. Então, mais 30 mais 75 dá igual a 105. A questão é de A, B, C, D, E.
ABCD, tá? Vamos botar ABCD. Vou dar as opções aqui pra você. Na primeira opção, ela diz que o aviso prévio será de 30 dias. Na segunda opção, ela diz que o aviso prévio vai ser de... Na terceira opção, ela diz que o aviso prévio é de 105 dias. E na quarta opção, ela diz que o aviso prévio ele será de 90 dias. Qual item vocês marcariam? A, B, C ou D? D, 90. Exatamente. Passou dos 90 dias, não importa. Não importa. Passou dos 90 dias, pode dar, sei lá, 200 dias de aviso prévio. Não importa. A pessoa vai ter 90. Então, tá fazendo questão de aviso prévio? Duas coisas. Já elimina dos itens o que tiver acima de 90 dias, abaixo de, vai estar nesse bolo aí, nesse meio. 90. Beleza? No slide, a Aline colocou uma tabelinha também, né, para vocês, né? Para vocês, né, lá, tipo, 0 anos é 30 dias. 1 ano é 33, 2 anos é 30. Se você quiser decorar a tabelinha também, quiser sempre fazer a tabelinha na prova, não tem nenhum problema. O importante é você saber como você chegou lá. Saber que é no mínimo a cada 1 ano eu completo, eu acrescento mais. Então, sempre. Foi abaixo de 30, já elimina o item, já tá errado. Foi acima de 90, elimina, já tá errado. Tá certo, tranquilo. Beleza? Deu pra pegar. Vou voltar aqui pro slide. E é isso. Por hoje, finalizamos nosso número 2, tá? GEDzinho hoje, nós estudamos os princípios do direito do trabalho e estudamos a unidade 2, parte 1, tá? Já iniciando a unidade 2, a unidade 2, parte 1. Professora, já iniciou com vocês a parte 2, fala ali sobre salário e tal. Próximo GEDzinho, nós já vamos adentrar nessa parte 2. E aí, mais do que nunca, eu vou estar ali juntinho. Vou passar agora para vocês o link da presença. Importante. Tá? Não como saber se vocês estavam no. Você perdeu o link da presença, manda para mim, tá? Agenda. Não tô conseguindo responder o. Não peguei o link e tal. Pra você. Galera da gravação, que assiste aí na gravação, não deixa mandar o resumo, o mapa mental, pra eu poder. Pra você. Porque não adianta você pegar esse link aí e querer responder depois, porque assim que eu encerro o GED, eu fecho o formulário para resposta. Então, tá? Então, por gentileza aí, já vão respondendo, tá? É isso. Obrigado. Galera da gravação, não mandar o mapa mental só para você garantir a presença. Forte abraço. Até mais, pessoal. Errar aqui, lá no YouTube, tá? Disponibilizar o material para vocês. Muito obrigado, obrigado pela participação de vocês de hoje também, tá? Até mais. Um abraço.